Oi, pessoal. Bom, nós vamos apresentar aqui um exemplo simples de como a gente utilizar a ferramenta da StackSpot para a gente criar projetos padronizados no contexto de desenvolvimento iOS. Aqui no final do processo, a gente vai ter automatizado toda a parte de criação de uma cena utilizando a arquitetura CleanSwift junto com o Vue Code. A gente vai criar um projeto de maneira automatizada com todas essas características, de maneira que a pessoa desenvolvedora ali concentre a sua produtividade em tarefas não repetitivas. E além disso, vale destacar também algumas outras melhorias e possibilidades que a StackSpot pode trazer aqui nesse contexto do desenvolvimento mobile. Esse artigo ele vai ser dividido em duas partes, que é na parte de criação e na parte de aplicação desse plugin. Bom, a gente vai iniciar aqui a parte de criar o plugin. Então, uma vez que a gente esteja com a CLI da StackSpot já instalada, a gente vai aqui no nosso terminal e a gente vai digitar o seguinte comando: stk create plugin, e a gente vai dar o nome que a gente deseja para o nosso plugin. No nosso caso aqui, vai ser o Clean Swift iOS. Aqui ele vai fazer algumas perguntas para a gente. A primeira é se a gente deseja iniciar um repositório. Nesse exemplo aqui não vai ser necessário. Ele vai pedir a descrição do plugin. Aqui, como se trata de um plugin do CleanSwift, a gente vai colocar esse nome. Ele vai pedir a versão. Eu vou utilizar a versão padrão aqui. Aqui a gente pode colocar conforme a necessidade de versionamento do nosso projeto. Ele vai perguntar sobre o tipo de plugin. Aqui vai ser um tipo de plugin de aplicação. Você pode ver com mais detalhes cada tipo de plugin e o contexto dele ali na documentação da StackSpot. Aqui ele vai pedir se a gente quer adicionar uma connection, a gente também não precisa. E uma vez feito isso, ele vai criar toda a estrutura do plugin e também vai indicar para a gente o comando que a gente vai utilizar ao final do processo para aplicar esse plugin. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a pasta com essa estrutura do nosso plugin criado. E aqui a gente vai se ater principalmente ao arquivo plugin YAML aqui, que é onde contém as configurações que o nosso plugin tem. Aqui, vou fazer algumas modificações já na versão final desse arquivo, para poder explicar aqui para vocês. Então, nessa primeira seção, a gente vai ter concentrado aqui as informações gerais do plugin, como versão, a plataforma e algumas outras informações, como repositório, etc. A gente tem uma outra seção que é muito importante, que é a seção dos inputs. Essa seção é a seção onde a gente adiciona perguntas para a gente coletar informações do usuário que está aplicando o nosso plugin e a gente utilize essas informações na criação do nosso projeto em questão. No nosso caso, a gente vai utilizar 3 informações. A primeira é o nome da pasta, que vai ser gerada ao final do processo de aplicação do plugin, e a gente vai marcar essa pasta com o nome de Project Name. A gente também vai solicitar o nome do pacote, que basicamente vai ser o nome do projeto ali no Xcode, daquela pasta principal do projeto. E a gente também vai indicar a solicitação do nome da feature, que vai ser a cena que vai ser criada com a estrutura da arquitetura Clean Swift. Então, com essas 3 informações, já vai ser o suficiente para a gente poder estar gerando o nosso projeto. A gente tem uma outra seção muito importante aqui, que é a seção dos hooks, que basicamente são ações que a gente pode executar durante a aplicação do plugin, seja antes do momento em que o projeto é de fato renderizado ou depois. No nosso caso, a gente incluiu aqui 2 hooks, ou seja, 2 ações. A primeira é uma ação de edição. Essa ação de edição, basicamente, ela vai buscar o arquivo view, que vai ser gerado ali dentro do projeto,
e vai inserir um snippet de código, que eu já vou mostrar aqui daqui a pouquinho como ele funciona. E a segunda ação é uma ação do tipo run, que basicamente vai executar um comando no terminal ao final do processo, ou seja, quando o plugin terminar de ser aplicado e quando o projeto terminar de ser gerado. Nesse caso, a gente colocou ele para gerar, executar o comando xcode que é para ele poder gerar toda a estrutura do projeto e a gente poder abrir ele ali. Bom, aqui no nosso plugin, a gente tem a pasta templates. Essa pasta templates, ela é responsável por conter todo o código que vai ser materializado ao final do processo de aplicação do plugin. Ou seja, depois que a pessoa executar o comando de aplicação do plugin, tudo que estiver dentro dessa pasta vai ser renderizado ali no projeto da pessoa. Aqui eu vou trazer alguns arquivos que eu já deixei separado. Aqui eu puxei, então, alguns arquivos que já estavam prontos para a nossa pasta templates, que vão ser os arquivos que vão ser materializados após a aplicação do plugin. Então, esses arquivos aqui representam a estrutura de uma cena dentro da arquitetura Clean Swift. E se vocês notarem, a gente tem aqui um prefixo que está escrito como inputs.feature. E esse prefixo é justamente a label que a gente definiu ali nos nossos inputs. Então, se vocês repararem aqui, a nossa primeira pergunta se referia ao nome do projeto e a gente deu o nome aqui de Project Name e o segundo aqui de Package Name. E que é justamente o que a gente utiliza. No nosso caso, na verdade, a gente utiliza a terceira aqui, né, que é Feature Name, que é a terceira pergunta. A gente utiliza o nome daquela variável aqui no prefixo do arquivo. Então, quando esse TextPot criar esse projeto, ele vai substituir toda essa estrutura aqui que está em chaves pela informação que o usuário colocar quando ele estiver aplicando aquele plugin. Então, isso aqui permite com que a gente tenha bastante flexibilidade. Mesma coisa aqui para o nome da pasta e o nome do pacote, né? Uma outra pasta muito importante é a pasta Snippets. Eu vou arrastar ela para cá, que eu já tinha deixado ela pronta também. E nessa pasta, a gente pode colocar trechos de código que a gente pode usar como auxiliar na aplicação de um plugin. Então, aqui nesse exemplo, eu criei um pequeno snippet de código com 3 funções que vão estar dentro do protocolo ali de view code, ou seja, são funções auxiliares ali para a camada de view, só a título de exemplificação. E esses snippets de código, eles vão ser aplicados depois que a estrutura do projeto tiver sido criada. Ou seja, depois que o projeto for criado e materializado, a SXPOT vai procurar o arquivo de view e vai jogar esse código que está dentro da nossa pasta snippet naquele arquivo de view. Isso vai ser feito através dessa ação que a gente definiu aqui no nosso plugin YAML. Se vocês notarem, aqui a gente passa o caminho da pasta que esse export vai procurar e a gente também passa a indicação do nome do nosso arquivo que está dentro da pasta snippets. Então ele vai aplicar o conteúdo desse arquivo dentro do arquivo view que vai ser gerado no projeto. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu fazer a aplicação do plugin, que é a etapa que a gente vai fazer justamente agora. Então aqui eu já estou dentro da pasta plugin output, que foi uma pasta que eu criei onde eu quero que o projeto seja criado após a aplicação do plugin. E o comando para você aplicar o plugin é stk apply plugin. E aí a gente precisa passar o caminho do nosso plugin. Como aqui o nosso plugin só existe em ambiente local, a gente precisa passar o caminho do plugin na nossa máquina. Uma vez que a gente aplica o plugin, ele vai requisitar aquelas informações que a gente colocou no nosso arquivo de configuração do plugin. A primeira informação que ele pergunta é o nome do projeto. Eu vou colocar aqui My Personal Project. O segundo é o nome do pacote. Eu vou utilizar o mesmo nome. O terceiro é o nome da feature. Aqui eu vou criar a título de exemplo uma feature que se chama login. Então, aqui ele aplicou o plugin com sucesso. A gente pode ver que ele executou o comando xcode-gen, que a gente colocou lá no nosso arquivo de configurações. Dessa forma, ele materializou o plugin
e criou o projeto iOS para a gente. A gente vê aqui do lado esquerdo a pasta plugin output, que é onde eu apliquei o plugin. Ele criou toda a estrutura aqui para a gente. E agora eu vou abrir o projeto para ver se ele criou tudo adequadamente. A gente pode notar que toda a estrutura do projeto foi criada aqui com os arquivos que a gente definiu e com esse TextPot fazendo a substituição ali de acordo com as informações que foram requisitadas, né? Então, o nome da feature login foi utilizado aqui no nome da pasta. Então, nesse vídeo, nós demonstramos como esse TextPot EDP nos permite automatizar tarefas que são repetitivas no dia a dia de desenvolvimento e que, por vezes, minam muito da produtividade, além de dar margem também para que os projetos percam parte da padronização. Utilizando o STEXport, a gente garante que, nesse exemplo aqui do uso para um plugin utilizando a arquitetura CleanSwift, todos os desenvolvedores que criarem uma nova cena vão ter a mesma estrutura dessa cena e o projeto vai poder ficar mais padronizado. Vale ressaltar também que a StackSpot ela traz diversas possibilidades de evolução para o contexto que a gente deu aqui no vídeo, como por exemplo, a gente poder criar plugins para adicionar uma camada de network para requisições REST, por exemplo, ou então para a parte de criptografia de dados, utilizando Keychain, ou então uma camada de persistência utilizando Core Data ou qualquer outro framework. A ideia é que esses plugins possam adicionar essas capacidades a qualquer projeto iOS, sem a necessidade de reimplementação por parte dos desenvolvedores, aumentando assim a produtividade e reduzindo também a possibilidade de bugs. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que não fique nenhuma dúvida.